evolução da intriga e o desfecho trágico do herói. Guilherme do Amaral começará por ser alvo de sarcasmo e ridicularização a quando da sua entrada na sociedade lisboeta, porque ele é oriundo do interior, da região da Beira Alta, tendo passado por Coimbra a estudar os preparatórios, esse futuro leão no Porto vê-se fragilizado aos olhos da sociedade lisboeta, que o ridiculariza enquanto vítima de romances. Apresenta então assim o narrador. Quero mostrar-vos o Sr. Guilherme do Amaral e desconhecer uma vítima dos romances. Citação. Filho único, rico e aos 18 anos sem pai nem mãe, Guilherme do Amaral formou o seu caráter através da literatura que consumiu em doses abundantes. Passo a citar. A sua paixão predominante não era a caça, nem a pesca, nem os cavalos, era o romance. Comprou centenas de volumes franceses, leu de dia e de noite, decorou páginas que lhe eletrizaram o coração combustível. Afeiçoou-se aos caracteres do grosso terror, como diz Janin, achou piegas o amor eterno de Romeu, de Petrarca, de Bernardino, de Antony e de Rastignac. Impregnado desta lição esclarecida, olhou em torno de si e viu-se só. Queria mundo, queria ar, ansiava nutrição para a fome de impressões fulminantes. Citação. O tom hiperbólico que o narrador assume nas suas expressões dá bem conta da dose desequilibrada com que Guilherme do Amaral absorveu o universo romanesco. O mesmo que lhe suscita a necessidade de viver, isto é, de concretizar as aventuras que os heróis seus conhecidos viviam no mundo da ficção. De facto, Guilherme do Amaral replica o figurino romântico dos heróis dos romances que lia. E, pegando naquela linkagem do Baudelaire, o grande teórico do danguismo, o primeiro grande teórico do danguismo, Guilherme do Amaral era rico, mas sem que o dinheiro o interessasse, era ocioso, educado no luxo, tinha um gosto imoderado pela toilette e pela elegância material, e, ao fim e ao cabo, distinguia-se e fazia questão de se distinguir na sociedade. O mimetismo de Guilherme do Amaral relativamente a esses figurinos românticos é desde logo atestado pelo narrador, não sem um tom irónico. Passo a citar. Guilherme do Amaral deve à natureza alguns favores externos que não desmentem o molde interior em que ele ajusta a sua torcida vocação. É pálido, tem olhos grandes, negros e ardentes. Não os lança com a penetração da curiosidade ou da análise mordaz. Ajeita-os a não sei que suave melancolia, espécie de dolorosa introspecção, vista mais profunda para o íntimo de si, para as indiferentes frivolidades que o rodeiam. No baile, passeia quase sempre fumando na sala deserta onde se fuma. Aí responde, na frase mais concisa, às perguntas benévolas dos que o intitulam amigo, e ele apenas conhece ou finge apenas conhecer. Se vem ao salão, onde giram as valsas vertiginosas, encosta-se ao batente da porta, amortece a vista, inclina a cabeça sobre o ombro, franze a testa como causticada pelo aborrecimento, vê o seu relógio onde é meia-noite, boceja como enfasqueado e retira-se ao seu quarto. Aí, abre um romance e lê até às 4 horas da manhã. Guilherme representa, portanto, o figurino romântico, afetando todos os ares de melancólico vivante. E aborrece a realidade, tomando na literatura o entusiasmo que não encontra na vida. Note-se, entretanto, que as leituras que o ando fazer perder, quer no início da sua vida social em Lisboa, quer mais tarde, quando morrer louco, sob a vigilância amiga do Barão de Limares, constam de uma biografia intencionalmente romântica. São os autores românticos, e especialmente os franceses, que encontram em leitores como Guilherme do Amaral as vítimas do seu poder de influência e de sugestão. Nesse propósito, o ciclo da felicidade engendra uma meta-reflexão que teoriza, ao mesmo tempo que põe em prática, o modelo de representação dos efeitos perversos da literatura. A presença assídua e acutilante do narrador, os apelos recorrentes aos vários tipos de leitor, a autorreferencialidade a que o texto permanentemente se submete, urdem-se numa teia de dispositivos de natureza poética, retórica, estética e, acima de tudo, poetológica, que funcionam como um aviso ao leitor numa tentativa malograda de que não se deixe alienar pelo poder hipnotizante da ficção.
simultaneamente, concorrem as constantes advertências que atestam não a verossimilhança, mas a verificação de tudo quanto é narrado. O narrador de carne e osso faz sempre questão de relembrar que as suas fontes, além de reais, estão vivas, facto que abona a favor do pacto de leitura comprometido com a verdade. Para si, o narrador reserva o ofício de historiar, estou a usar uma expressão dele próprio, ao mesmo tempo que invoca recorrentemente referências do mundo ficcional romântico que vão gerando um lastro de onde resulta que o artifício literário se excede numa volúpia autorreferencial. A literatura oferece-se, então, como máquina de autorreprodução que visa demonstrar as leis próprias que regem a sua lógica diferenciada. A tese que se esconde por detrás destas constantes estratégias de indexicalidade, em que o narrador aponta para si próprio, para o texto, para o seu receptor e para todos os textos engendrados por essa máquina ficcional, é a do autoteísmo do texto literário enquanto obra de criação. E vamos ver então que este sujeito influenciado por obras de criação vai também depois assumir o papel de criador quando puser casa para Augusta, a costureira da Rua dos Arménios, e criar com ela, isso é uma espécie de Pigmalião, criar com ela toda uma representação feminina de acordo com os padrões da época, ou da burguesia da época. Guilherme do Amaral vem então para o Porto, já sem as inocências que o marcaram na sociedade lisboeta, e é convidado, frequenta o Águia de Ouro, e é convidado para um baile na sociedade portuense, dado pelo Visconde, desculpem, da Carvalhosa. Nesse baile, Guilherme do Amaral é muito desejado por todas as jovens donzelas que procuram arranjar marido, e de preferência um marido rico, mas o Guilherme do Amaral assume uma postura distante, afetada, e sempre que balbucia alguma resposta, finge sempre uma sobranceria, uma arrogância, uma distância relativamente aos outros convidados. É esse tédio que ele encontra na sociedade e nos bailes que o vão levar numa noite de 1855, numa noite de São Pedro, dia 28 de junho, que o vão levar a Miragaia, numa deambulação por ruas incógnitas, ele próprio incógnito. E como refere o Walter Benjamin, o flaneur sente-se em casa nesse mundo. Para ele próprio, esse lugar é o remédio infalível contra o tédio. E justamente é essa deambulação que nessa noite de São Pedro Guilherme do Amaral faz pelas ruas de Miragaia que o fazem combater o tédio da sociedade burguesa que ele frequentava. Ora, é nessa noite que, ao passar pela Rua dos Arménios, sem saber que assim se designava, houve um choro, bate à porta, curioso, e descobre uma jovem rapariga a chorar e lhe diz que a sua pobre mãe tinha acabado de falecer. Guilherme do Amaral presta-se a ajudá-la e ajuda, vai procurar a Ana do Moiro, uma vizinha que a vem recorrer, e no dia seguinte continua preocupado com Augusta, a costureirinha, e volta a Miragaia, consegue reconhecer a rua, pergunta, mas que rua é esta? Esta é a Rua dos Arménios, a mesma local que João Antunes da Mota tinha depositado o cofre. Mais tarde, Augusta vai descobrir e daí advirá a sua felicidade. Onde está a felicidade está no chão da cozinha, diz o narrador. Então, Guilherme do Amaral seduz Augusta, põe-lhe casa no Grandal, e Augusta toma essa decisão de manchar a sua honra perante a sociedade e viver o seu amor com Guilherme do Amaral. Claro que Guilherme do Amaral, que achava que pela primeira vez se tinha apaixonado, rapidamente vai aborrecer a relação e vai querer partir em busca de um novo amor, desta vez para a Bélgica, procurando a cumplicidade de uma prima. Mas neste processo de convivência no Candal, nessa casa de Candal,
Guilherme do Amaral vai então assumir o papel de artista da vida, como convém a qualquer dandy que valoriza muito mais a arte espontânea, a arte feita pelo feitio e pela aparência, do que a arte, digamos assim, técnica, como qualquer arte. Do mesmo modo, então, numa relação especular com Mita Nabin, o protagonista, Guilherme do Amaral, vai assumir esse papel de criador. Augusta, a costureira da Rua dos Arménios, uma vez seduzida e levada para a moradia do Candal, será obra de Guilherme do Amaral. De facto, ao assumir-se como Pigmalião de Augusta, Guilherme vai exercer mais um capricho literário, cujo interesse reside no fascínio pelo artifício. E Augusta aprenderá depressa a ler, a escrever, a tocar piano, a cantar e a falar línguas estrangeiras. Quanto a Amaral, esse, cito, revia-se na sua obra com orgulho de artista e ternura de amante. Não obstante, instruída quando tinha já o seu caráter formado, Augusta, que aprendera a ler e que ficara versada em romances, não padecerá da incompetência de leitura que amaldiçoa Guilherme. Na verdade, o jornalista, um amigo de Guilherme do Amaral, equivoca-se quando explica assim a tristeza de Augusta, provocada pelo gradual desinteresse de Guilherme do Amaral. Enquanto a mim, aquilo é efeito de algum romance. Não especula, cede a um sentimento honesto. A inteligência, que lhe apuraste demais, lhe apuraste tu, Guilherme do Amaral, desenvolveu ambições que ela nunca teria. Entrou na consciência da sua desonra. Quer reabilitar-se, como as heroínas dos romances, em que certas mulheres, até ao penúltimo capítulo, cambaleiam com a sua honra sobre uma corda bamba. Porém, embora não ceda ao mimetismo, a verdade é que o contacto com a literatura desenvolve a consciência da sua condição e Augusta acaba também por encontrar na literatura um espelho exemplar da realidade, quando busca uma explicação para a mudança de comportamento de Guilherme, que começa a ficar desinteressado da sua relação com ela. Com efeito, Augusta não é vítima dos romances que leu, mas de Guilherme, cuja alienação romanesca evoluiu no embate com as frustrações do real para um cinismo atroz que se dissolverá no fim da sua vida. Guilherme, enquanto produto literário das suas leituras romanescas, mostra-se, afinal, conscientemente comprometido com os insucessos resultantes da sua ficcionalização ou romantização do real. Como sentencia o seu companheiro, o jornalista, quem de estudar Guilherme sai Stendhal ou Balzac? Ao que Guilherme responderá, num ato único de consciência: eu sou um grande perverso, só posso amar a corrupção. De insatisfação em insatisfação, Guilherme do Amaral realizará as suas aventuras de leão, assumindo os contornos dramáticos do homem fatal. Ao defender perante o jornalista a veracidade dos seus sentimentos pela sua prima, Guilherme ouvirá como réplica: julgas-te com méritos superiores ao de Cristiano de Bernard? Não sei ter humilhado aos olhos de tua mulher pela astúcia de um Gerfaux? Desculpa as reminiscências do romance, porque é lá que tu bebeste as sãs e as péssimas doutrinas do teu código moral. Em contraponto, a moral de Guilherme será fortemente condenada por Gregório, analfabeto de 50 anos, que havia sido empregado na casa do Candal e que acha inadmissível o que ele faz à Augusta, partindo e deixando-a sozinha, ainda por cima grávida. Ao mesmo tempo que nos é dado a nós leitores assistir aos diversos efeitos perversos da literatura sobre as personagens principais, são-nos também oferecidos discursos condenatórios acerca da literatura que advém de personagens com baixa instrução. O marido de uma dama cortejada pelo jornalista, que lhe escreveram uma elegia em prosa intitulada Meditação, queima esse referido álbum, desconfiado das virtualidades adúlteras da palavra. Desse propósito escreve o narrador: se eu pudesse haver à mão o álbum, transcreveria aqui a meditação do amigo Guilherme do Amaral. É impossível. O álbum já não existe. Sua ilustração
ilustrada dona casou com um homem sério, avesso a poesias e romances, incendiário obscuro, espécie de Maomé chulo que manda aquecer os semicúpios com os folhetins e brochuras poéticas empalmadas traiçoeiramente no toucador de sua mulher. O álbum desapareceu em faúlas, no fogão, de envolta com um molho de carqueja, visto que o cônjuge irracional não podia meter dentro no primeiro, podendo muito bem metê-lo no segundo género de combustível. Além deste, o Barão de Marge, antigo Francisco, ele torna-se Barão da Marge depois de descobrir o tesouro no chão da cozinha, ao depositar nele, no chão da cozinha, o nado morto que Augusta dá à luz. Então, o Barão de Marge, antigo Francisco, não obstante a dignidade e nobreza de caráter de que é revestido, aponta o dedo acusatório da sua desgraça à literacia de Augusta, facto que sublinha a discrepância entre a sua condição ontológica e a de sua prima. Ora, ambos os discursos implicam uma necessidade de se diferenciar os vários graus de competência de leitura, graus esses que se desenham na série de distintos tipos de leitor, convocados pelo narrador em diferentes momentos diegéticos e com diferentes intenções dialogísticas. Quanto à competência de leitura de Guilherme do Amaral, essa tenderá a atrofiar à medida que sendo perseguido pelo inferno da providência que o vem justiceiramente amaldiçoar pelo mal que fez. Assim, o devorador de romances passará a ser o homem do livro só, e a obra eleita para configurar o drama da expiação da culpa vivenciada por Guilherme é a imitação de Cristo. O delírio começa a apoderar-se de Amaral, que não apenas translê o texto, a imitação de Cristo, como translê também a realidade. No final da sua vida, perturbado pela loucura, Guilherme expia o pecado de se ter alienado da realidade. Se os romances representavam aos olhos do protagonista a cisão do mal, esta obra de devoção reintegra Amaral no seu caminho espiritual. A leitura, agora, em vez de diabolizar o espírito através da imaginação, consola-o, sendo fonte de exemplo de uma prática edificante. O percurso asceta do protagonista conduz-o mesmo ao ímpeto vingativo de querer queimar a biblioteca composta essencialmente de romances e romances franceses. Por outro lado, esse gesto acaba por ser impedido pelo jornalista. Por outro lado, a redenção passará também pela escrita de teor confessionalista e esses escritos vão ser depois editados nesse tal volume intitulado Memórias de Guilherme do Amaral. Ora, e para terminar, a natureza metaflexiva do ciclo da felicidade põe em jogo a crise, por meio do discurso crítico, a que a literatura é votada, exigindo por si só uma legitimação por parte dos seus agentes, empresa que é tomada pelo narrador, que afinal não faz outra coisa que mostrar a fragilidade das fronteiras entre a ficção e a realidade. Por outro lado, ao mesmo tempo, promove o caráter identitário específico da literatura, que não é utilitária nem moral, antes exige a reposição de uma outra ordem, a que Jorge Bataille chamou de hipermoral. Assim se vê refletida a condição dialógica dos que, como Guilherme do Amaral, não se entregam à felicidade anestésica, dos que não leem romances, antes se lhes oferecem como protagonistas flaneurs da cidade e flaneurs